Ok, Gabriela. Vamos lá. Apresenta a nossa convidada, doutora Lúcia. Boa noite, gente. Eu vou pedir para a Gabi se apresentar. Ela foi nossa especializanda, mas agora ela tem uma atividade profissional intensa. Conta aí, Gabi, o que você tem feito, onde anda? Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou hepatologista, fiz especialização lá na Unifesp. Atualmente estou na Bahia, em Vitória da Conquista. Aqui a gente começou até a abrir uma residência de gastroenterologia no Hospital Geral daqui, então a gente já está aí com 2 levas aí de residente. Eu estou na docência como preceptora. A gente está pegando bastante casinho interessante aqui. E hoje estou pedindo ajuda aí a todo mundo, que a gente está com um caso um pouco complexo, e toda ajuda aí é necessária para a gente poder fazer o melhor aí para discutir o caso, né, muito, muito interessante, e tentar fazer o melhor aí para esse nosso paciente. Então, vou compartilhar aqui a tela. Ralando aqui para abrir. Vamos lá. Estão conseguindo ver direitinho? Sim, Gabriela. Sim, só põe esse ocultar aí, Gabi. Ocultar. Isso, beleza. Vamos lá. Então, o nosso paciente, CSM, 28 anos, sexo masculino, natural e residente daqui na nossa cidade, solteiro, trabalhava como montador e projetista de móveis. Atualmente ele trabalha em casa com investimentos online, católico. Na história dele, há 2 anos, ele teve um quadro de síncope seguido de melena, procurou um pronto atendimento, onde permaneceu internado por 15 dias, fez endoscopia com evidência de úlcera gástrica e recebeu alta logo após com uma prescrição de IBP. Em dezembro do ano passado, ele evoluiu com um episódio de hematêmese volumosa e tontura, procurou novamente um atendimento, foi no nosso hospital, foi realizada endoscopia com evidência de sangramento varicoso de variz de fundo gástrico, um AGOV2. No momento, a gente não estava em falta de cianocrilato, então ele recebeu tratamento com vasoconstritor esplâncnico, aterlipressina por 5 dias, fez profilaxia com ceftriaxona, realizou ligadura esofágica e recebeu alta uns 10 dias após, com programação ambulatorial para terapêutica com cianocrilato, assim que chegasse. Foi prescrito o carvedilol, e aí ele foi encaminhado para o ambulatório. No dia 16, ele realizou a endoscopia, fez a injeção do cianocrilato, correu tudo bem, porém, no dia 18 do 1, 2 dias após, ele evoluiu com um novo episódio de hematêmese volumosa, dando entrada no hospital já com hipotensão, diminuição do nível de consciência, foi internado na UTI, teve que iniciar noradrenalina, expansão volêmica, teve que fazer concentrado de hemácias, não tinha disponibilidade de terlipressina ou octreotide no momento. Depois ele acabou evoluindo bem, com estabilidade hemodinâmica, fez endoscopia no dia 20 do 1, fez novamente o cianocrilato na variz gástrica, que foi a que estava sangrando novamente. Durante a internação, ele evoluiu muito bem, fez alguns exames, sorologia, exame de imagem, recebeu alta dia 21. Então, ele fumava atualmente um cigarro no mês, maconha ele chegou a fumar por 3 anos, está abstêmio também desde dezembro, assim como a bebida, que ele bebeu ali em torno de 6 anos, e com cerveja, grande quantidade, que não sabe quantificar, 2 a 3 vezes na semana, nega ingestas de chás manipulados, fórmulas, anabolizantes, fitoterápicos, ervas, relata a ingesta de creatina da Integral Médica, 1 vez ao dia há 5 anos, que suspendeu também em dezembro. Tem histórias de banho de rio e lagoa na nossa região, que é uma área endêmica, 1 vez ao ano, mas tem 3 anos que ele não frequenta.
Tem várias tatuagens e piercing também, a última tatuagem há 2 anos e piercing o último há 7 anos. É heterossexual, teve múltiplas parceiras, mas sem uso frequente de proteção. Então, ele tem na história familiar 2 irmãs, um pai rígido, a mãe é hipertensa, não tem histórico de hepatopatia, de cirrose, de autoimunidade, de neoplasias do trato digestivo na família. No exame físico, era um paciente que estava lúcido, orientado no tempo e espaço, estava ictérico 1 cruz, hipocorado 2 cruzes, um pouquinho desidratado, não tinha flapping, não tinha telangiectasias, ausculta respiratória e cardíaca sem alterações, o abdômen dele inocente, não tinha ascite, não tinha evidência de ascite palpável e nem circulação colateral, membros inferiores sem edema. E aí, a partir daí, com esse histórico, o que vocês sugerem? Gabriela, eu só perdi a idade dele. 28 anos. O Antônio estava na reunião, ele sumiu. Será que eu posso perguntar para a Elizabeth? Oi, doutor. Estou aqui. Eu entrei agora um pouquinho depois dessa confusão, peguei meio o carro andando. Então, a gente tem um jovem, né, que abriu um quadro com uma hemorragia digestiva, que a princípio pensaram ser ulcerosa, depois viram que tinha varizes de fundo e de esôfago, que já instabilizou, precisou ir para o CTI, eu só não consegui ver o laboratorial dele. Ainda não mostramos. Ah, não mostrou. Mas, bom, a gente então tem aparentemente uma hipertensão portal já com varizes, e a gente tem que investigar a etiologia, né? Ver a parte de imagem, se, enfim, se é uma hipertensão portal cirrótica, não cirrótica. Eu acho que tem que começar mais ou menos por aí e investigar a causa dessa, porque ele teve essas descompensações tão novo, né? Então, que a gente pode fazer diagnóstico clínico, por enquanto, com o sangramento digestivo alto, que na primeira sangrada tratava-se de uma úlcera péptica, não sei se ela foi tratada ou se só foi prescrito visualizado a IBP. úlcera. Foi só IBP. Tá, não precisou pôr adrenalina, não tinha coágulo, nada. Eu cheguei, foi outro hospital, eu cheguei a buscar, né, com colegas no outro hospital, não consegui ver o laudo da endoscopia, tem relato em prontuário que só relata mesmo dessa úlcera, nenhuma outra alteração na endoscopia, e não foi feito terapêutica, então acredito que eles só usaram IBP mesmo, e eu acho que... Tá, então, Elizabeth, hipertensão portal pode ser cirrótica ou não cirrótica. O fato dele ser jovem e ter variz em fundo gástrico acrescenta alguma possibilidade de diagnósticos? O único caso similar que eu conheço era um paciente que tinha SAF e fez Budd-Chiari. E aí ele descompensou muito novo. Então, se pensar em uma outra possibilidade, uma SAF, fazendo Budd-Chiari e uma hipertensão portal. Tá. Alguém que conseguiu pegar o caso todo, pensou em mais alguma hipótese? Além da hipertensão portal, eventualmente cirrótica, aí, apesar dele não ter estigma, não ter nada no exame físico, e aparentemente não ter descompensado em ascite, né, Gabriela? Não. Sangrou, ressangrou, quase morreu, e está estável. E a variz que sangrava era uma variz de fundo. Isso. Tinha de esôfago também, ou eu entendi mal? Tinha de esôfago também. Tinha no esôfago também? Tinha. Porque ele teve 2 internações, né? A primeira internação, que ele teve um sangramento, mas ele evoluiu
né, ele não chegou a ter um sangramento muito importante, com queda de HB importante, então ele só fez, ele não tinha cianocrilato, então ele só fez ligadura esofágica e o sangramento da variz gástrica acabou controlando sozinho, só com a terlipressina, né, o tratamento ali clínico. Depois, esquistossomose também pode ser, né? Vocês estão no sul da Bahia, não é isso? Sudoeste é uma região endêmica. Alguém quer mais ajudar a Elizabeth? Vou comentar uma coisa, doutor Eduardo. Oi, Esses sangramentos por úlcera, a gente não pode necessariamente comprar isso pelo valor de face, né? Porque muitas vezes essas lesões de fundo gástrico, ali no icto do sangramento, é muito difícil para o endoscopista saber o que está sangrando. Então, a informação da localização é bem importante, né? Porque normalmente úlceras são pré-pilóricas ou da pequena curvatura, né? Sangramento no fundo gástrico, você tem que pensar em outras etiologias, né? E aí cabe lembrar das varizes, de neoplasia, entre outras coisas. Só ficar atento para isso, né? Perfeito. Alguém mais queria opinar, antes da gente pedir para a Gabriela mostrar os exames de sangue? Acho que é um paciente que, em termos de etiologia, tem muitas coisas, né, possíveis. Foi lembrado esquistossomose por estar numa zona endêmica, e o que predominou no quadro dele foi hipertensão portal, não parece ter uma insuficiência hepática muito importante até agora, né, não temos o laboratório, mas é um paciente que poderia, com essa idade, já estar descompensando de um quadro viral crônico, é um paciente que tem um abuso de álcool que é considerável pelo que você contou, né? Então, são múltiplas etiologias aí que a gente tem que investigar. Olha, pergunta, hipertensão portal esquerda, Gama? Hein, Gama? Oi, doutor Edu. Sim, entrei ainda há pouco, estou ainda aqui assustado com com esse troço aí, enfim. A possibilidade, sim, de que ela possa... Não tem trombose de veia esplênica, tem? Nós não vimos a imagem ainda. Ah, tá. Porque ela tem, né, uma possibilidade que a Gabriela, não, a especializando tinha levantado antes, né, de que pudesse ser, né, uma doença trombótica, e ela sugeriu, inclusive, SAF. A gente não tem nada ainda concreto aqui para levantar hipóteses diagnósticas em relação à etiologia, é a topografia da variz, né? E aí esses conceitos trombóticos aí seriam interessantes de serem pensados, mas acho que a gente precisa ter aí a sequência dos próximos exames laboratoriais e de imagem, né? Doutor Gama, ele poderia ter feito uma pancreatite e ter trombosado a porta? Sim, porque a trombose de veia esplênica, né, seria aí uma condição seletiva aí desses processos inflamatórios aí, inclusive pancreáticos, né? Mas eu não fiquei tão atordoado aqui com a invasão aqui da sessão que eu não lembro se lá atrás, anteriormente, ele teve, né, quadro doloroso abdominal. Tem aí um fator etiológico que é o abuso alcoólico recente de 2 anos, né? E ele poderia ter feito uma pancreatite aguda, ali edematosa, comprimindo veia esplênica, trombosando e fazendo essa hipertensão portal segmentar. Poderia ser aí uma possibilidade, né, diagnóstico diferencial. Dá para fazer isso, Guilherme? Uma pancreatite alcoólica, exacerbar aí, fazer um pseudocis, fazer uma trombose na esplênica? Pode, mas assim, tem algumas coisas que falam um pouco contra essa possibilidade, que basicamente é a idade e a intensidade do consumo etílico dele, né? E também do consumo tabágico. Ele teria que ter algum fator adicional para ter tido já uma pancreatite crônica nessa fase da vida, né? Possivelmente alguma causa genética associada ou coisa do gênero. Então, em medicina, nunca
Nunca, nunca e nunca sempre, né? Então, poder tudo pode, mas isso é pouco provável, né? Mas um diagnóstico que tangencia isso que está sendo falado, né, da hipertensão portal esquerda, é a trombose veia porta por si só, né? Que a gente ainda não tinha mencionado. Exato. Ele não teve dor, né, nos sintomas. Guilherme, que é nosso especialista em pâncreas, uma trombose displênica da varizes esofágica? Pode dar também. Pode dar. O mais comum é varizes de fundo, mas pode dar trombose de varizes, desculpa. Pode dar varizes esofágica também. Realmente a gente acha que vai via gástrica curta, né? E que daí Isso, favoreceria mais as de fundo, né? isso. Certo. Podemos seguir? Vamos lá, Gabriel. Então, nos exames complementares, eu já coloquei das duas internações dele, da primeira internação, né, os exames do início e do final. Então, um paciente que inicialmente ele tinha, né, um HB bom aqui, né, que foi o primeiro sangramento dele, tinha uma plaqueta já baixa de 94.000, ureia-creatinina normal, INR de 1,21, e ele tinha já uma albumina de 2,9, uma gama-GT de 1.095, com a fosfatase de 498, um TGO de 128 e TGP de 109. Aqui tem os valores de referência aqui na tabela ao lado. No segundo episódio de sangramento, que foi esses outros 2 últimos dias aqui na tabela, ele já vinha com a plaqueta até assim, melhorzinha, de 156.000, o INR já deu uma largada, a albumina deu uma caída de 2,4, teve uma queda da gama-GT e da fosfatase, e TGO de 115, TGP de 95, próximo da alta, né, manteve ali aquele padrão de alteração da gama-GT, subiu mais um pouquinho, da fosfatase também, TGO e TGP. Teste rápido que a gente fez inicialmente, teve um teste de sífilis, o treponêmico foi positivo, um BDRL 1/2, um anti-HCV não reagente, hepatite B e HIV também não reagente. Aqui foi a última endoscopia dele, no qual ele tinha variz única, esofágica, de moderado calibre, a variz gástrica de médio calibre, que foi realizado cianocrilato, e uma gastropatia hipertensiva portal leve. A gente acabou pensando nessa hipótese de dele ter feito alguma trombose e solicitamos também a tomografia, uma angiotomografia. Na angiotomografia, o fígado não mostrou tanta alteração hepática, né? Tinha um contorno normal, uma dimensão um pouquinho reduzida. Já ele tem mais evidência ali de hipertensão portal, um baço aumentado, bem aumentado, uma circulação colateral, bastante circulação colateral epigástrica, no hilo hepático, hilo esplênico, um shunt espleno-renal, um calibre de veia esplênica de 1,1 e de veia porta de 1,3. Então, resumindo, a gente tem aquele paciente jovem com hipertensão portal, uma hepatite de padrão mais colestático. E aí, a partir daí, com esses novos exames, como que a gente segue aí mais essa investigação? O Antônio voltou. Antônio, você pegou o comecinho, você perdeu muita coisa? Ele saiu, doutor Edu. Elizabeth, quer continuar? Essa imagem anterior era um anjo Era uma anjo, TC, e não mostrou trombo em lugar nenhum. não mostrou trombo. E o fígado em si tá pequenininho para eu ver, eu tô vendo do celular. Deixa eu só fazer uma pergunta que está em cima aqui do negócio. Tem dilatação de via biliar ou não? Não teve alteração de via biliar nesse exame. Tá, obrigado. Continuaria, uma possibilidade seria a esquistossomose, né? Eu também pensaria em avaliar isso. Deixa eu pensar.
Já tem como descartar as hepatites virais. Eu acho que eu continuaria investigando causas de hipertensão portal em paciente jovem, né? As doenças genéticas, metabólicas, as autoimunes, a esquistossomose é importante. Acho que continuaria solicitando os autoanticorpos, ferritina, ceruloplasmina, alfa-1. Tá. Aparentemente o fígado não é tão lesado e ele faz uma porta de 1,3, uma esplênica de 1,1, com fluxo, pelo menos pela tomo, e um baço bem grande, né? E um shunt Outra renal, possibilidade né? é linfoma, assim, paciente jovem. Agora, essa sorologia positiva para a luz, a gente pensa que está um achado acidental? Será que tem alguma coisa a ver com o quadro atual? VDRL baixinho, né? Deve ser cicatricial, isso. O título é muito baixo, Muito isso. baixo, é. Mas quando tem um anticorpo treponêmico positivo, É contato pregresso e o VDRL com título baixo, então está indicando uma cicatriz. Cicatriz, né? É. O que ele faz é uma albumina muito baixa, né? Para um fígado que não é tão feio assim na imagem, né? Ele faz albumina de 2,9, 2,4 e um padrão colestático importante. e ele deu uma melhorada rápida do tempo de protrombina prolongado, ele chegou a ser medicado, já com essa colestase importante, foi dado alguma vitamina K para ele? De 1,7 voltar para 1,3? Não, doutor, não foi dado, não. Albumina baixa, TP prolongado, depois vai para o limite, e uma colestase bastante importante, né? Nós vamos pensar em doença colestática familiar, doutora Maria Lúcia? Bom, eu acho que antes disso, a gente tem que pensar numa doença colestática de um rapaz adulto, jovem, né? Sempre a primeira coisa assim que vem na cabeça da gente é colangite esclerosante. Acho que até por isso que o Guilherme quis entender ali como é que estavam essas vias biliares aí na angio-TC. Não é o melhor exame para ver isso, né? Acho que a gente vai precisar de uma colangio-ressonância, mas antes de pensar em causas genéticas, eu pensaria primeiro em CEP. Isso. O que você acha, Gama? Eu acho que os diagnósticos diferenciais cabem para ele, mas eu estou vendo também aqui algo que a gente tem que fazer correlação com os dados epidemiológicos que ele traz, né? Esse abuso alcoólico, e aí eu me pergunto, será que nós não estamos diante de uma hepatite aguda alcoólica? Uma O maior que P, uma gama GT, né, proporcionalmente muito maior do que a FA, né? Num paciente que em algum momento, né, faz uma albumina ali de 2 e pouco, né? Faz uma leucocitose aqui de 12.380, né? Então, a gente vê aí alguns dados laboratoriais que perfazem aí a história de uma hepatite aguda alcoólica, leucocitose com neutrofilia, O mais do que P, uma gama GT mais estourada do que FA, né? E aí, essa albumina que de repente cai, o NR que alarga um pouco, né? Depois ele melhora, né? Porque certamente estava em abstinência ali. Então, acho que cabe esse diagnóstico diferencial. Se é uma hepatite aguda alcoólica, não sei, mas aspectos laboratoriais a gente tem aqui para pensar nessa possibilidade, o leucograma dele, enfim, é a história epidemiológica, né? Ele só parou de beber quando teve a complicação, sabe? Isso. Tinha parado antes. Ele parou de beber no dia 19, foi que ele teve o primeiro dia 18 de dezembro do ano passado, ele teve o primeiro sangramento, foi quando ele
parou, né? Então, assim, foi quando ele realmente parou. Então, um fim de semana anterior, ele tinha bebido normalmente que ele bebe. Ele não chegou a aumentar o padrão, não teve uma libação. Já é uma libação que ele bebe no fim de semana, né? Alcoólica. Mas, assim, não foi mais do que ele já costuma beber, né? Bom, nós aumentamos as hipóteses para ele. Então, Eu não estava valorizando muito essa leucocitose, Gama, porque ele sangrou e ele teve uma reação medular aí, né? Porque ele subiu muito a plaqueta e subiu o leucócito. Eu acho que foi uma coisa reativa ao sangramento. Mas acho que é uma hipótese especial. Isso. Essa possibilidade da resposta pós-hemorragia, a senhora tem razão, porque ele sai de uma plaqueta de 94 mil e vai para 156 mil, né? E, coincidentemente, esse dia 19 aqui foi o dia que ele sangrou, né? Mas quando a gente olha para o perfil hepático desse paciente, que a gente vê mais O do que P, e essa gama GT aqui, que já esteve até maior aqui em 24/12, né? Eu estou olhando assim, eu estou olhando na sequência correta. De 1095, depois ela cai para 552 em 19/1, e me parece que aqui ele já estava internado, não é, Gabriela? Já tinha parado de beber, não é? Tinha então, parado. Mais tempo dias, né? Aqueles dias que começa a ingesta não existe mais, a gama GT também começa, né, a declinar. Então, acho que aqui parece que tem alguma coisa cronológica aqui do álcool sendo culpado dessa grande gama GT que ele tinha, que de repente cai para metade. Era de 1095, vai para 552, né? Isso. Mas é só para botar mais um diagnóstico diferencial aí, né? A gente fica suficientemente feliz com essa angiotomo que diz que viu porta esplênica, ou a gente vai querer ver um fluxo com Doppler? Eu acho que teria que ter um fluxo com Doppler. Aqui nós temos um grande problema, que aqui é mais fácil a gente conseguir ressonância do que um ultrassom Doppler. É mesmo? Então às vezes a gente... Então, Gabriela, a doutora Lúcia queria uma colangiorressonância, eu queria um Doppler, e alguém mais quer alguma coisa, um fibroscan? Então, vai lá, Gabi. Vamos lá. Então, aí, diante disso, a gente ainda ficou nessa dúvida se esse padrão colestático aí, né, tem alguma outra coisa. A gente pediu a ressonância colangio. Já na colangio, realmente não viu nenhuma alteração de vias biliares, mas aí já observou um fígado com outro padrão, um padrão mais crônico mesmo, contornos serrilhados, fissuras alargadas, dimensões reduzidas, parecendo um fígado crônico. Tinha um pequeno nódulo Lihates 2 no segmento 6 de 1.3, e as evidências aí, o baço aumentado, as colaterais, o que a gente já tinha observado na angiotomografia. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou a gente pode seguir? Vamos seguir. Então, diante disso, ele fez, a gente estava até esperando essa ressonância para poder dar alta para ele, porque depois ia ser mais difícil ele conseguir ambulatorialmente, ele recebeu alta, e aí foi no ambulatório para a gente solicitar todos os exames para ele fazer essa investigação. Então, no dia 13/2, foi umas 2 semanas depois da alta, ele retornou no ambulatório, ele já tinha tido uma perda ponderal de 8 quilos, estava assintomático, estava em uso de carvedilol, o exame estava só um pouco hipocorado, mantinha sem estigmas algum de hepatopatia avançada, e aí a gente solicitou todo o screening para investigação dessa hepatopatia dele, né? Essa suspeita de hepatopatia, porém a gente estava na dúvida, será que realmente é um paciente com a fibrose de avançado ou não é, né? Ele vem com um laboratório, né? Já voltou a subir gama GT, mesmo ele, né, confirmando que não tinha voltado a beber.
Então, a gama-GT voltou a subir, né? No dia 17 do 3 também, ali já estava alto, então meio que tinha um padrão ali flutuante da TGO e do TGP também. Então, a gente solicitou, né, as sorologias, que veio um padrão, o resto das sorologias negativas, ele era suscetível a vírus B, HTLV, EBV, hepatite A, a gente solicitou o herpes, vieram todas negativas. E o padrão de autoimunidade, ele veio um FAM, 1/80 nuclear pontilhado fino, posteriormente a gente pediu uma nova solicitação, porque a gente na alta já tinha solicitado um FAM para ele, que veio esse. Então, a gente solicitou um outro, que veio um 1/80 nucleado pontilhado grosso. Tinha um antimitocondriano não reagente, LKM1 não reagente, um antimúsculo liso 1/80, na imunofluorescência indireta, um IgG aumentada de 2.143, IgM normal, saturação de transferrina normal, uma gama globulina um pouco aumentada de 2,28, ceruloplasmina normal, alfa-1 antitripsina normal, ele tinha uma sorologia preextossomose negativa e também tinha um catocates negativo. Que eu não coloquei aí. Doutor Gama, Ô, nós temos uma doença autoimune aí? Nós temos, na verdade, um padrão de FAM, né, que traz um pouquinho mais de complicação para o quadro, né, porque a gente tem dois padrões de FAM que a gente não pode menosprezar, né, o nuclear pontilhado fino, em título de 1/80, apesar do título baixo, né, do título baixo é um padrão de FAM que tem relevância para diagnóstico, e principalmente depois vem o nuclear pontilhado grosso, e aí a gente entra num estado de confusão aqui, porque... Eita, Está falhando. Em relação... Oi? Falhou. Fala Falhou? do nuclear pontilhado grosso. Ah, sim. Estou falando que nós temos dois padrões de FAM aqui, né? Um que favorece a possibilidade de colocar mais um diagnóstico diferencial aí, que é das hepatopatias autoimunes, e aí a hepatite autoimune entraria no diagnóstico diferencial com esse componente colestático, talvez, que é o FAM nuclear pontilhado fino, mas é um título de 1/80. Mas aí vem depois um segundo padrão de FAM que cria esse estado de confusão, que é o nuclear pontilhado grosso. Esse padrão nuclear pontilhado grosso, ele tem relevância para dois autoanticorpos que são da reumatologia, o anti-SM e o anti-RNP, né? Então, aí a gente fica, a gente olha para o lado direito, depois tem que olhar para o lado esquerdo, porque são dois padrões de FAM que são distintos, né? Um nos interessa e o outro é muito mais da reumato. Esse nuclear pontilhado grosso, ele tem relevância patogênica e, principalmente, quando a gente olha para outros autoanticorpos, é o anti-SM e o anti-RNP, que saltariam aí como autoanticorpos mais específicos, né? O anti-SM, obviamente, né, é um autoanticorpo altamente específico para lúpus, e o anti-RNP, dependendo do título, seria para a doença mista do tecido conjuntivo, né? E o que a gente tem aqui, por enquanto, são esses dois padrões de FAM, em um título que é pequeno, como eu disse, né? Mas no momento que a gente está aqui elaborando e criando mais hipóteses diagnósticas, eles ganham a sua relevância, né? O antimúsculo liso veio 1/80, né? Mas também não tem aqui a descrição do padrão, né? Que seria ideal, ver o padrão VGT e ter uma imunoglobulina muito alta. Se a gente pega o FAM, 1/80, pega o antimúsculo liso 1/80 e uma imunoglobulina IgG de 2.143, de cada 10 dirão, nós estamos diante de uma hepatite autoimune. E aí caberia ao Caio dizer na biópsia hepática, isto é uma hepatite autoimune, né? Porque nós temos aqui dados que são substanciais. Mas esse antimúsculo liso teria que ter... Qual é o padrão? É vaso, glomérulo e túbulo, né, para aumentar a especificidade aí do teste? Não tem essa referência, né, Gabriela? Não tem. Que é uma coisa que a gente tem sempre que lembrar quando for pedir antimúsculo liso, né? Colocar entre parênteses, padrão VGT, porque a gente obriga o laboratório a descrever se a imunofluorescência ela é positiva para vaso, para glomérulo e para túbulo, né? Porque aí a gente ganha em especificidade em relação ao teste. Mas tem coisas aqui que vão, né, ganhando mais expressão. Essa IgG tão alta,
né, o antimúsculo liso de 1/80, esse padrão de FAN, que é um pontilhado fino, e aí eu não sei, como FAN é o exame operador dependente, né, quem fez, né, o primeiro e quem fez o segundo. Não há muita confusão entre um e outro, porque um é pontilhado fino, o outro é pontilhado grosso, mas é um exame operador dependente, né? Se essa colestase importante ela é associada à hepatite autoimune, ou se é uma sobreposição, só o Caio vai responder? Eu acho que aí a gente tem, né, uma colangio-ressonância que já mostrou que não tem CEP de grandes ductos, né? Poderia ser uma hepatite autoimune, supondo esse diagnóstico agora, com uma CEP, né? O que seria mais provável tratando-se de um homem de 20 e poucos anos de idade, de 30 e poucos anos de idade. E aí a gente teria que pensar, será que nós estamos diante de uma hepatite autoimune com CEP de pequenos ductos? A gente sabe da dificuldade da biópsia trazer aquela fibrose perioductal concêntrica com aspecto em casca de cebola que a gente tanto quer, né, que o Caio mostre, mas a gente sabe que não é tão fácil, né, e a chance de encontrar é menos de 20% ou em torno disso. Mas seria um raciocínio também lógico, né, nesse momento, pensar nessas associações. Certo. Então, ainda diante disso, a gente ficou ali, né, sem saber, com medo dele, achando que ele poderia ser também um não cirrótico, esse padrão mais esse padrão que ele tinha de uma colestase importante, a gente não sabia se ele era cirrótico ou não, pensando, será que ele possa ter uma sobreposição, e aí ele possa ter uma CBP, e às vezes tem uma hipertensão portal mais importante. Então a gente pediu uma elastografia, mesmo sabendo que poderia superestimar, já que ele tinha umas alterações de transaminase, de enzimas canaliculares importante, e veio ali, né, uma rigidez hepática de 11,1, né, sugerindo uma doença mais avançada. Porém, ela pode superestimar, né, por causa das alterações ali das canaliculares. E aí a gente vai para a biópsia. A gente fez a biópsia dele, veio uma biópsia bem, né, foi o laboratório Segura a biópsia aí, deixa o Caio mostrar. Deixa o Caio. Mas aí a gente pediu a revisão de Caio. Ah, tá. E Caio sofreu. Você quer contar primeiro o que o patologista aí de feira encontrou? A Vitória, né? Que você falou? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Ah, ele deu cirrose, não deu? Ele deu um F3. F3. Você mostrou alguma alteração biliar? Nessa biópsia, não. Nessa análise, não. Não tem. 1A2, F3, né? Com uma atividade interface leve e fibrose portal moderada com formação de septos. Pela descrição, nem parece F3, parece F2, né? E nada, né? Mas... E achou que era subcapsular, né? Caio já me xingou, já, bastante. Vamos ver, Caio. Acho que tem que parar a apresentação. Eu tenho que parar aqui, né? Peraí. Acho que agora aparece, né? Parece. Então, em relação à amostragem, igual eu falei para a Gabriela, não sei se a foto ficou muito boa, mas a gente vê que toda amostragem ela é muito subcapsular. Então, aqui é a cápsula hepática. Então, eu vejo essa grande representação do colágeno da cápsula, né? Quando a biópsia é assim, né, é um dos contextos que eu fico um pouco com o pé atrás para bater martelo e falar em relação a nodo, né? Eu prefiro ter mais certeza, né, ou mesmo uma amostragem quanto mais distante de cápsula, para a gente conseguir bater martelo e falar de F3 ou F4, né? Mas olhando os cortes em seguida, né, a gente vê, né, por exemplo, aqui, eu consigo olhar pela reticulina, que eu tenho, então, esses bolsos nodulares, né, essa formação de nódulos.
Mas quando eu olho a amostragem, o que me chamou a atenção? Eu vejo muitas áreas que a representação, ela está sendo por tecido conjuntivo, né? Então, eu vejo, por exemplo, aqui, ó, ilhas de hepatócitos, né, onde eu vejo um esboço nodular, e aqui o extenso tecido conjuntivo, que eu estou vendo aqui na amostragem. Aí fica a dúvida, eu não sei se esse extenso representação de tecido conjuntivo é de continuação da região de cápsula, ou é uma área em que eu tive uma extensa destruição lobular, né, que veio destruindo tudo, e eu já estou tendo, então, um processo de colagenização dessa extensa área de destruição, né? Então, eu fiquei nesse ponto, né? Eu valorizo mesmo, né, um contexto crônico para favorecer um fígado já, né, nodular, já cirrótico, ou eu fico com mais cautela e questiono, né, região de cápsula ou às vezes uma região de extensa destruição, né? Então isso é até bom para mostrar que às vezes o patologista ele tem um pouco também de dificuldade, principalmente às vezes quadro de inflamação lobular, né, hepatite aguda, né? Que aí o pessoal me pergunta, mas tem ou não fibrose? Né? É ou não uma doença crônica agudizada? Né? Quando a gente tem, então, que a gente vê bem, né, essa destruição lobular com colagenização, né, você começa a ver restos de hepatócito no meio. E isso, às vezes, dá a impressão de ser nódulos. Então, às vezes, quadro agudo fica difícil, né? Esse colágeno, essa fibrose que eu vejo, é uma fibrose porque é uma doença crônica de base, ou é um processo agudo já colagenizando, né? Então, isso aí é o que é o mais difícil para a gente avaliar nessas situações. Olhando, então, essas áreas, chama a atenção que tem um infiltrado, mas acaba sendo um infiltrado mais misto, né? Eu vejo neutrófilos, eu vejo plasmócitos, eu vejo linfócitos, né? E uma proliferação ductular irregular, né? Aí fica, igual eu já falei, será que é a área de destruição, né? Eu estou tendo, então, uma colagenização dessas áreas, ou pode ser a área também de própria cápsula hepática, né? Aqui é uma área que eu consegui representar a estrutura biliar de grande calibre, né? Não me chamou a atenção a alteração. E a região onde a gente vê, né, os restos, né, de parênquima, a gente vê que tem uma grande permeação por um infiltrado misto, né? Eu não vejo tanto infiltrado linfoplasmocitário, eu vejo uma coisa muito mista, né, muito neutrofílica. Aqui, continuando a imagem, então a gente vê muita destruição, né? Eu não sei se é destruição, se é cápsula, e o parênquima em si, as áreas, né, que a gente vê, que tem os hepatócitos, eles balonizados, né? E aqui é outra região, só para mostrar que a biópsia tem muito desse tecido conjuntivo, né, essa expansão aqui, que aí é onde eu fiquei com esse questionamento, eu até falei para a Gabriela, igual eu já falei para vocês. Será que isso aqui é uma área, né, que eu tive uma destruição extensa e eu estou colagenizando? Ou é uma área muito próxima à região de cápsula, né? Pelo contexto de ser polimorfo, né, muitos, então talvez eu pensaria mais, será que não é uma área mesmo de destruição, né, aguda? Mais próximo a gente consegue ver, né, um infiltrado que ele é misto, né, eu vejo o padrão polimórfico de células, né, igual eu já falei, linfócitos, plasmócitos, principalmente neutrófilos, né, eu vejo os hepatócitos balonizados, até mesmo alguns com hialino de Mallory, né, a gente vê muito essa resposta, né. Aqui do mesmo jeito, só para mostrar, né, eu também tenho infiltrado com plasmócitos, mas está nesse contexto misto, né, eu não tenho aquele infiltrado com aquela interface típica de quando eu vejo um quadro mesmo de hepatite autoimune, né, clássica. Não estou vendo isso aqui. Tinha uns foquinhos também de plug biliar, né, eu vejo aqui, né, são raros focos, não é uma coisa que chamou tanta atenção, né. E aqui a gente consegue ver no maior aumento que tem muito polimorfo, né, tem muito neutrófilos. Aí esse foi o laudo final que eu deixei, né, igual eu falei para a Gabriela, eu fiquei com dificuldade de falar que é uma doença crônica mesmo, então eu preferi dar um laudo mais descritivo, né, então eu deixei como um intenso processo inflamatório misto,
envolvendo tanto espaço porta quanto parênquima, com os focos de colestase, né? Então, aí fica essa dificuldade, né, de representação. Será que é uma amostra muito subcapsular, isso dificulta? Ou é uma área mesmo que eu tenho uma extensa destruição e eu começo a ter essa colagenização por trás? Então, aqui eu trouxe até para mostrar a dificuldade, às vezes, do patologista para conseguir interpretar, tá? Eu aprendi com a doutora Valéria, normalmente a gente prefere frear do que eu já bater o martelo e falar, não, isso aí é um fígado cirrótico, e a gente já rotular esse paciente como uma cirrose franca, né? E é isso. O Caio, Hum. esse infiltrado neutrofílico, essa balonização hepatocitária, esses dados, embora não sejam específicos, mas colocando esses achados, né, com uma esteatose que foi identificada aí, não tem esteatose? Ou eu inventei? Não, né? Só balonização e infiltrado neutrofílico. 100%. O álcool entraria aí nos diagnósticos diferenciais? Ele entra, principalmente num quadro mais de uma hepatite aguda, alcoólica, não sei. Alcoólica, Né? sim. Porque tem muita balonização e tem muito infiltrado neutrofílico, né? O que eu perdi um pouco de representação foi em relação à esteatose, né, que eu não vejo aqui, né, até 5% não me chamou muita atenção, né, mas eu acho que é válido, né, até mesmo, por exemplo, o álcool, às vezes pode estar alguma colestase, né, tem muita balonização, tem Mallory, então acho que é uma coisa a se pensar assim. Perfeito. O álcool faz muita satelitose, né, a gente encontra muito infiltrado neutrofílico, né. Mas hepatites agudas, né, dependendo do quadro agudo, eu vou ver muito esse padrão neutrofílico. Então, é um casinho difícil. Pois é. Eu chorei com a Gabriela já. Ô, Caio, você consegue eventualmente saber a idade do colágeno com a histoquímica? Aquelas coisas de dizer que é colágeno frouxo, colágeno mais denso, que a Valéria colocava, porque se a gente imaginar que essa faixa fosse de um colapso mais recente... O que a gente pensa, por exemplo, quando eu tenho uma destruição recente, eu não vou ter tempo de ter uma colagenização. Então, eu começo a ver o colapso da reticulina. Então, ela fica felpuda, né? Ela fica cabeludinha, assim. A partir do momento que eu já começo a ver o padrão mais acastanhado, significa que eu já tenho a deposição das fibras de colágeno ali. Aí eu penso numa colagenização, numa fibrose. Só que até a doutora Valéria, quando a gente via casos agudos de muita destruição lobular, a gente prefere, às vezes não estadiar essa fibrose. Porque às vezes pode mascarar, às vezes um nódulo cirrótico, e na verdade ele não é isso, aí é mais secundária a destruição, né? É a dificuldade que tem. Legal. Alguém quer Biópsia não perguntar ajudou alguma muito. coisa para o Caio em relação a essa biópsia? Ou falar alguma coisa em relação ao caso? Doutor Guilherme? Eu acho que a biópsia não ajudou a gente em nada, né? Talvez fazer outra, né? Eu acho que não ajudou, assim, do ponto de vista mais da fibrose, né? Do estadiamento, porque deixou uma dúvida aí se era um quadro mais agudo, mais crônico, mas eu acho que se a gente juntar tudo no que foi apresentado até agora, a gente não fica com muita dúvida de que esse paciente tem uma hepatopatia crônica avançada. Essa última imagem que ele fez é um fígado reduzido, com fissura alargada, tem uma elastografia de 11, está certo que pode ser superestimada, mas teve um comprometimento razoável da função, chegou numa albumina de 2 e 4, que parece ter sido uma hipoalbuminemia de causa hepática mesmo. Eu acho que ele tem uma hepatopatia crônica avançada. Agora, essa agressão aí que a gente vê na biópsia, de fato, pode ser que seja
uma agressão aguda mesmo, que houve uma destruição maior aí de hepatócito, tem essa hipótese do gama, que eventualmente essa agressão aguda pode ter sido pelo álcool, né? E só que a gente está com uma dificuldade de entender uma colestase mantida, né? Esse paciente já parou de beber, já resolveu um eventual quadro agudo, se é que ele teve, e ele não resolve uma colestase, pelo contrário, né? Ele dá até umas subidas aí. Então, eu acho que isso aí nós vamos ficar devendo entender. E aí, talvez a gente volte lá na primeira pergunta lá do Edu, será que tem um fundo genético nessa colestase, alguém que teve múltiplas agressões aí, né? Pelo álcool, que sangrou bastante, isquemiou um pouco esse fígado, enfim. Não sei, eu penso que nós ainda temos coisas a resolver aí relativas à evolução desse caso. O Guilherme sugeriu uma nova biópsia. Você faria agora ou esperaria eventualmente mais uns 6 meses para ver como é que ele evolui? Porque aparentemente o tempo de protrombina está melhorando, a icterícia regrediu, a albumina está subindo, ele persiste com a colestase, mas os exames os outros estão melhorando, então não sei se eu acho que eu faria uma outra biópsia, não sei se eu esperaria mais um pouco para ver o quanto que pode ser de uma agressão aguda e a gente ter uma recuperação maior do... Não sei o que vocês acham. Eu esperaria. Eu também acho que vale a pena esperar assim, agora me incomoda quer dizer, que se a gente pegasse, a gente já sabe o que ele não tem, né? Mas a gente ainda não sabe o que ele tem. Mas a gente tem aqui uma história epidemiológica forte de álcool, a gente tem aqui perfil bioquímico que é sensível para esse diagnóstico, O mais do que P, gama GT estourada. A gente sabe que na hepatite alcoólica a FA também pode prosperar um pouquinho ali ao longo da evolução. E a biópsia tem muita, se não tem, né, se não tem dados assim conclusivos, tem aquele infiltrado neutrofílico, tem a balonização hepatocitária, né? Não sei se Caio achou, Caio, e se também é importante a megamitocôndria, que aqueles corpúsculos de Denck, se isso ajudaria a compor mais dados ou não acrescentaria nada para você. Caio saiu? Não mudaria, não. Não, né? Não acrescentaria nada, né? Não. Que talvez uma nova biópsia, o que eu senti um pouco de falta de representação, às vezes, de ducto, nessas coisas assim, que eu não vi. Porque vem muito colágeno, esse colágeno, né? Então, é o que eu senti mais falta. Mas o ducto representado de grande calibre estava ok. Nós estávamos indo num caminho, Gama, de um quadro eventualmente autoimune. O Gama falou dos autoanticorpos, o Gama falou da IgG, e aí nós ficamos com aquela ideia de que pudesse ter um quadro aí de uma hepatite autoimune, mas o Caio não nos direcionou para isso, né? Não tem nada de hepatite autoimune nessa biópsia. Gabi, como é que vocês interpretaram isso lá ao longo da evolução? Então ele voltou para a gente, né? Naquela tabelinha simplificada que a gente coloca ali de autoimune, ele coloca ali como um provável, né? Uma possível. Então, na verdade, até coloca como definitivo ali, né? Quando a gente coloca aqui na tabela simplificada. Então, a gente fica naquela dúvida, um paciente, né? Que
tinha todo esse perfil de autoimunidade, ele negava, né, o uso de, a gente enfatizou muito, conversou com o Caio, ele usou alguma coisa, pergunta para ele direito. E assim, a gente temos até uma boa relação médico-paciente, então, assim, eu acho que realmente ele está falando a verdade, porque ele é um paciente bem fortinho, tem aquele, né, ele malha muito, ele é praticamente assintomático, não tem estigmas de hepatopatia, eu fiquei bem assim, né, falei, eu vou testar essa prednisona com ele. E aí eu decidi iniciar a prednisona, né, para ele, e ele retorna no ambulatório, a última consulta, né, com queixa de xerostomia, xeroftalmia, alguns episódios de hiperemia ocular, que melhorava espontaneamente, e com algumas lesões já por conta do corticoide, né, com algumas lesões acneiformes em dorso, nos membros superiores, uma face já coxingoide, tinha alguns episódios que ele falava que ele ficava bem triste, então a gente estava bem, né, apreensivo ali com aquele uso da prednisona, e realmente o laboratório, inicialmente ele deu uma quedinha logo após o uso, com 2 semanas, bem discreta, então a gente ficou ali um pouco, olha, vai que está resolvendo, mas ele volta, subiu de novo o gama-GT, fosfatase, né, TGO, TGP, né, e aí que a gente, né, e agora, José, o que a gente pensa aí, né? Ele não respondeu nada, ali com aquele quadro, com o uso do corticoide, e, né, eu fiquei pensando, será que ele tem uma sobreposição, e mesmo assim aquela gama-GT e fosfatase, né, tá bem aumentada, tem aquela doença hepática alcoólica associada, que eu pensei que a biópsia levaria, talvez a amostra não tão representada, talvez não viu tanto, assim, aquele padrão que a gente gostaria de ver do perfil de autoimunidade, e ele estava desenvolvendo algum outro perfil ali de, talvez, um Sjögren. Ele estava com um sintoma bem típico, né? Então, me puxou mais para o padrão de autoimunidade, e aí eu fiquei, o que é que eu faço agora? Né? Doida para biopsiar ele novamente. E aí eu corri atrás aí para a gente discutir esse caso, e agora o que eu faço? Tu traz informação, uma informação nova que a gente tem que valorizar, né? Que é a questão do olho seco e da boca seca, né? É olho seco e boca seca ou só olhos secos? Olho e boca. Olho seco e boca fica seca. bebendo água o tempo todo, que fica com aquela sensação, Olho seco, e está usando colírio lubrificante também. Aí tu traz a informação do olho seco e boca seca, a necessidade do colírio, enfim, lubrificar aí com líquidos, né? E se a gente olhar lá atrás, né? Por isso que essas coisas são muito interessantes, esse caso é muito dinâmico, né? A gente olha lá o FAN, que é o nuclear pontilhado fino, 1/80, e esse FAN nuclear pontilhado fino 1/80, ele pode suscitar a possibilidade de RO e LA, né? Anti-RO e anti-LA. E ele vem agora com o olho seco. Ele não está tomando... Quando a gente olha um paciente com olho seco e boca seca, tem uma gama de diagnósticos diferenciais, além de Sjögren, não é? Medicamentos que podem provocar, não é? Uma série de drogas. Ele, se estivesse usando psicotrópicos, não é? Antidepressivos, etc., entraria no diagnóstico diferencial, não é? Mas me parece que ao longo dessa história não tem nenhuma medicação que tenha interferência, e o corticoide não faz isso, né? Coincidentemente, ele veio trazendo essa informação de olho seco e boca seca no curso do tratamento com corticoide. Mas o corticoide não induz olho seco e boca seca. E aí você tem esses dados novos e tem lá o FAN, que ele já trazia lá o primeiro de nuclear pontilhado fino. Acho que, no mínimo, a gente tem a obrigação de fazer o teste de Schirmer, né, que é medir a quantidade de lágrima desse paciente para ver se de fato ele tem olho seco, né? Medir saliva já é mais complicado, né? Então começar a pedir uma avaliação oftalmológica para fazer, né, o teste de Schirmer e ver se ele tem, né, produção lacrimal normal, a gente já pode excluir que não é olho seco.
mas suponhamos que venha, né, com uma redução da produção de lágrima. De fato, ele tem xerostomia. E aí você avançaria, né, no anti-RO, no anti-LA, né, olharia glândulas, né, submandibulares, parótidas, para ver se não estão aumentadas de tamanho. Isso também traria até um viés de confusão, porque o alcoolista crônico aumenta também parótida, né, aumenta a glândula salivar, mas de qualquer modo, né, a investigação seguiria e talvez uma biópsia aí de glândula salivar viesse mostrar o diagnóstico de síndrome de Sjögren. E aí, se tu tiver Sjögren com enzimas canaliculares cronicamente ali elevadas, né, eu acho que aí a biópsia, na nova biópsia, se impõe para o Caio achar se tem ali, né, alterações compatíveis com CBP, por exemplo, né, porque as duas doenças se cruzam, né, e Sjögren e CBP se cruzam, elas são uma epitelite, né, então elas têm, né, fisiopatologias muito cruzadas entre si, né. Então, mas aí eu acho que agora tem que valorizar essa queixa atual, né, do olho seco e da boca seca. E aí fazer o teste de Schirmer, né, ver anti-RO, anti-LA e ir por esse caminho, porque aí talvez você volte, né, ao lugar comum lá atrás, e assim, bem, agora o fígado se explica no conceito de autoimunidade. Né? Esse olhinho ficando vermelho, intermitente, faz você pensar que ele precisa de um oftalmo mesmo, eventualmente ele pode ter uma uveíte, você juntaria com alguma... Sim. E aí entra no diagnóstico diferencial, né, de episclerite, de uveíte, né? O Sjögren faz muito episclerite, né, mais do que uveíte, mas aí a avaliação oftalmológica vai definir, né, mas se tem uma uveíte, né, aí a confusão aumenta mais, porque os reumatismos que fazem uveíte, né, não entram no conceito de Sjögren, são mais das espondiloartropatias soronegativas, de BC, né? Então são outros grupos de reumatismo que fazem, mas a avaliação oftalmológica para esse paciente é fundamental, sim, né? E aí talvez agora a gente pare e pense, né? Olha, o conceito da autoimunidade vem de novo, se sobressai, e vamos olhar e começar por onde? Começar pela avaliação do olho seco. E rastrear melhor esses autoanticorpos que diriam respeito ao anti-RO e ao anti-LA, considerando aquele fã anterior nuclear pontilhado fino, né, de 1 para 80. E aí tentar, não sei, exame físico, né, palpar parótida, palpar glândula submandibular, ver se tem, né, porque uma biópsiazinha ali ajuda, porque vai mostrar ali um processo inflamatório, né, linfocitário, né? E um dado que é interessante é que essa biópsia ela é muito característica, né? E acho que tem que começar, a gente ainda não tem uma definição clara assim, do que aconteceu com esse rapaz, né? Aí agora, será que uma biópsia, pensando que ele tenha uma hepatopatia mais avançada, talvez vá colaborar? Assim, se eu tivesse com ele, eu começaria pelo que está agora que você tem de mais relevante, olho seco. Tem olho seco ou não tem olho seco? Porque olho seco, né, pode ser, né, diagnóstico de olho seco ou sensação de olho seco. Quando você faz diagnóstico diferencial de causas de olho seco, até os distúrbios psiquiátricos entram, né, nesse diagnóstico diferencial sem remédio. É só a sensação, porque você mediu a lágrima e ali está lá. Né? Tem pelo menos 5 milímetros de lágrima, né, documentado ali naquele tempo de espera com papel de filtro. Então, não tem olho seco. Né? Então, era só a sensação de olho seco. Tem olho seco de fato. Né? Faz avaliação oftalmológica completa ali com o exame de lâmpada de fenda, enfim, para rastrear melhor possíveis outros acometimentos oftalmológicos. Aí eu nem iria para a boca, né? Porque se tem olho seco e a queixa de boca seca está presente, se eu for medir fluxo salivar, também vai ter, né, saliva em quantidade menor. Eu aumentaria o espectro ali de autoanticorpos, né, para ele, né, reexaminaria ali para ver se por acaso eu não palpei as glândulas salivares, enfim, conversaria com o reumato para fazer uma biópsia de glândula salivar menor, considerando que os outros exames estão aumentando a chance de Sjögren. Né? E aí, então, fechando o diagnóstico de Sjögren, eu voltaria ao fígado novamente.
Agora, a Não questão sei da se... hiperemia ocular dele, ele, assim, a gente já presenciou várias vezes, ele com a hiperemia era nos 2 olhos, assim, é importante, ele ficava, às vezes, assim, sabe, assim, piscando o olho, e a gente nunca atentou, né, Porque isso a talvez... avaliar, examinar, e aí Isso na talvez, Gabriela, seja episclerite, né, que deixa o olho vermelho mesmo, né? isso, E aí a avaliação do oftalmo, obviamente, nesse momento define com clareza esse diagnóstico, e o tratamento tópico, com corticoide tópico, inclusive, beneficia muito esses pacientes, né? Então, e olho seco tem que ter cuidado para não fazer úlcera de córnea, enfim, né? Mas ele já está hidratando com os colíriozinhos, já, etc. Mas eu acho que a avaliação oftalmológica é um ponto de partida aí para esse novo gancho aí de diagnóstico, né? isso, Casinho então, legal, doutora Gabriela. Não sei se não, nós ajudamos ou bem atrapalhamos. perdida, eu achei que a biópsia ia me mostrar tudo, eu falei, aí a biópsia me confundiu mais, aí, enfim, então ele chegou já com alguns efeitos colaterais já do uso do corticoide, com esse novo ali, Jogren, pensando nessa hipótese, eu solicitei para ele um anti-RO, um anti-LA, solicitei complemento, acabei iniciando o Ursacol 13 miligramas quilo dia para ele, diminuí a prednisona, associei a asa, e estou pensando em nova biópsia para ele. E estou ali também com receio de estar com um novo laboratório, né, que ele coletou ontem, porque tem 2 semanas, basicamente, que ele está em uso da azatioprina, ele coletou hoje, coletou hoje os exames laboratoriais, mas eu estou naquela situação se realmente foi o correto associar a azatioprina, ou se eu tiraria o corticoide, observaria, né? É um caso bem confuso para mim. Está bem confuso. Doutora Maria Lúcia. Eu acho que nós vamos acabar aqui ainda sem um diagnóstico preciso, né? Mas eu continuo achando que ele tem uma hepatopatia crônica, que talvez tenha sido, o fator etiológico tenha sido o abuso de álcool, e agora ele tem um quadro aí sobreposto, que nós não conseguimos afastar uma doença autoimune, mas eu não acho que ele tem hepatite autoimune. Também acho que não. Essa sua conduta aqui, concordo que vamos para o roitular, complemento, o Ursacol não vai fazer mal para ele, vai melhorar o laboratório, mas eu não continuaria tratando ele como hepatite autoimune. Eu acho que a gente não tem elementos para isso. Eu também acho. Se ele tiver uma doença autoimune, ou ele tem uma CDP que é muito estranho no rapaz, jovem, homem, enfim, ou ele tem uma série de pequenos ductos que nós não encontramos elementos aí na biópsia para afirmar esse diagnóstico. E eu acho que, nesse momento, eu esperaria mais um pouco, que nem o Edu comentou, vamos esperar um pouco a evolução desse laboratório, eventualmente fazer, sim, uma nova biópsia. Acho que todo rapaz jovem com uma colestase crônica merece uma colonoscopia, eu faria uma colono, e já que a gente tem essa disponibilidade maior aí de fazer testes genéticos, eu faria também. A ver se essa colestase mantida aí, seja lá por que motivo for, tem uma base genética para isso, né? Então, essas seriam as condutas que eu tomaria agora. Perfeito. A gente está aguardando ácidos biliares dele para tentar solicitar aquele teste genético do... Tá. Daí... porque eles estão pedindo agora os ácidos biliares, né? Isso. A gente tem dificuldade de alguns exames aqui. Gabriela, nesse momento que tu iniciaste o corticoide e já associou a azatioprina, tu conseguiste, quer dizer, tu acompanhaste posteriormente com aquela imunoglobulina IgG que estava muito alta, de 2.000 e pouco, ou tu não tem... A IgG ele não conseguiu repetir, alguns exames ele faz, né?
mas aí sai uns e não sai outros, entendeu? Não tem disponível outros, né? Pelo SUS. Então, aí quando ele manda, a gente fala, tenta fazer, aí ele tenta fazer no particular. Mas a IgG a gente não tem depois do início do corticoide, tem a gama globulina que normalizou, né? Mas veio a normalizar, mas a IgG a gente não tem. Porque inicialmente, com a PRED, deu uma discreta melhorada, eu acho que foi porque ela está flutuando, né? Então, eu achei que foi pelo efeito da medicação. Sim. Bom, gente, acho que nós esgotamos nossas hipóteses diagnósticas. Sim. E a Gabriela vai contar para a gente como esse cara está evoluindo, né? Isso aí. Tu pediste o oftalmo para fazer? Sim. Ah, tá. Agora, eu não sei se ele vai conseguir, né? Ele vai ter que ir num particular. Aqui, pra gente, oftalmo e reumato, a gente não consegue. A gente tem que tentar adivinhar o que é que... Tentar estudar a parte da reumato, que o paciente não consegue reumatologista, é bem difícil. Mas se tu tiver Oportunidade para você. Hã? Eu falei que não tem reumato, aí é uma oportunidade para o Gama, estou brincando. Vou mudar para aí. Me faz uma proposta. Tem que vir para cá. Me faz uma proposta decente para eu ir para aí. Eu vou para aí. Tá precisando. Aí eu faço a prova de título de reumatologia, entendeu? Mas eu acho que tu tem que começar, Gabriela, assim, fazendo a avaliação oftalmológica, entendeu? Não encaminhei ele para o reumato ainda, né? Porque vai gastar dinheiro com mais consulta, enfim. Mas avaliação oftalmológica. Tem olho seco? Tu já pediste anti-RO e anti-lato, né? E aí, né, você já começa a ganhar força para pensar em síndrome seca de Sjögren, né? O que seria interessante depois era ter acesso, né, a uma biópsia de glândula salivar para ver se ele tem essa exocrinopatia autoimune linfocitária que o patologista encontra, né? E aí, tendo o diagnóstico da síndrome de Sjögren, né, ele não tem nada neurológico, né? Neuropatia, nada que chame atenção, né? Porque o Sjögren também faz isso, embora ele tenha essa história de álcool, acho que ele não bebe tanto tempo para ter neuropatia alcoólica. Mas, assim, e o complemento também pode ajudar, porque na síndrome de Sjögren, o complemento, se ele está consumido, ele expressa uma doença mais agressiva clinicamente ao longo da evolução, né? Então, é mais um dado que tu tens aí. E eu acho que, devagarzinho, tu vai constituindo o caso como um todo, né? E o legal é que a gente vai aprendendo, né, nesses desafios aí diagnósticos, né? E após essa avaliação aí do Sjögren, pensar numa nova biópsia, né? Muito bom, Gabriela. Parabéns. Caio, super obrigado. Casinho Stefana, difícil. vamos encerrar?